nesta noite saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assentai-vos, por favor, muito obrigado. Quero dizer de minha satisfação em poder estar na presença de Deus e assim poder adorá-lo na beleza de sua santidade. Uma alegria indescritível poder retornar à querida e amada Assembleia de Deus em Mauá e nesta oportunidade poder tomar parte nesse trabalho tão importante que são as festividades alusivas aos 70 anos de história das Assembleias de Deus em Mauá. Quero louvar a Deus pela vida do muito indigno pastor presidente desse campo, pastor Clarismundo, a primeira-dama desta igreja, irmã Vilma, esse casal que nós temos em grande estima e nutrimos um sentimento de admiração e de amizade. É perceptível, notório, visível e chega a ser tocável de que Deus tem confirmado as obras das mãos do seu servo à frente desse trabalho. Cumpre-se a oração do salmista Moisés, no Salmo 90, no último verso, que é o 17, Senhor, seja sobre nós a tua graça, e peço-te, confirma a obra de nossas mãos. Outra vez peço-te, confirma a obra de nossas mãos. Nada melhor do que um homem de Deus estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para um homem de Deus estar é aonde Deus quer que ele esteja. Então, que Deus continue abençoando o pastor Clarismundo. Cumprimento toda a diretoria da igreja, é uma alegria poder revê-los, como também todo esse seleto plenário que se reúne esta noite para adorar a Deus e para ouvir a sua palavra. Tenho aqui tantos amigos que, se for nomear a todos, eu gastaria o tempo da mensagem só falando do meu amor, da minha amizade e da alegria em poder revê-los. Mas quero usar aqui a figura ilustre do evangelista Marcos de Cantalice, que foi meu primeiro líder de jovens, não é? É uma alegria poder revê-lo. Em seu nome, quero cumprimentar a todos os demais amigos. E para que o pastor Sidney não fique com ciúme, pastor Sidney foi meu primeiro regente, né, no grupo Chamas do Espírito. Para ele não ficar com ciúme, é bom vê-lo também essa noite, né, porque os dois são marcantes e históricos na minha vida e é muito bom poder revê-los. Heleno, faltam-me palavras, irmã Paula, e se eu for aqui dar lugar para a emoção que me toma nesse momento, eu falaria o nome de todos, mas é muito bom poder revê-los. Voltar a Mauá, sem dúvida, para mim, é sempre muito emocionante, porque muito do que eu vivo hoje, eu ouvi nos bancos desta igreja. Muitas palavras, muitas profecias, e como foi bom acreditar no que Deus me disse. Hoje, presidir uma igreja, completando agora 9 anos, e também presidir uma convenção, tudo isso foram palavras que Deus me disse quando eu estava sentado nesses bancos. Então, para mim é uma alegria sempre retornar aqui, ver aqui os membros da família do meu inesquecível pastor Samuel Marcelino da Silva. Minhas saudações à sua mamãe, irmã Síria. É uma alegria poder revê-los e olhando para a senhora, como a senhora está parecida com a sua mãe, não é? Como é bom vê-los. Meu abraço e minha consideração sempre à família Marcelino. Uma alegria ter comigo a minha esposa, essa jovem senhora. Estamos partindo para completar 23 anos de casado. Meu filho, Eduardo Júnior. Meu filho é um príncipe, irmãos. Ele é lindo, né? Parece com a mãe, graças a Deus, né? Jesus é maravilhoso. Também a Giovana Vitória, minha filha, que vai completar 5 anos. Me disseram que quando a Paola estava grávida da Giovana, que
que menina era tranquila, era quietinha. Irmãos, é tudo mentira. Giovana veio para botar fogo na nossa casa. Pensa numa garota pentecostal, não é? Essa é a minha casa e eu os amo. É o maior patrimônio que eu tenho na minha vida, é a minha família. Quero também agradecer a presença da minha mãe, a minha genitora, minha tia, enfim. É muito bom tê-los aqui esta noite. Estamos no transcurso das festividades alusivas aos 70 anos da Assembleia de Deus em Mauá. Quero agradecer pela deferência do tão nobre e cordial convite. Foram tantos ilustres preletores que passaram por aqui esta semana, dentre eles destacar a figura histórica do nosso patriarca, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e a pleiade de pastores que aqui passaram ensinando. Me sinto honrado, reconheço as minhas limitações, falar depois de todos eles não é nada fácil, não é? Mas eu quero confiar na graça que me é concedida e verbalizar uma palavra da parte do Senhor. Estamos em uma EBO, em uma escola bíblica de obreiros e obreiras, não é? A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita, 40 escritores, mas só um autor, Deus, através do seu Espírito Santo. Os 40 escritores que escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, foram usados pelo sumo autor, Deus, através do seu Espírito. Nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente, professor Sidney, porque morre o autor e fica só o livro. Agora a Bíblia é o único livro que toda vez que nós a abrimos, o autor diz: eu estou presente e velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Quantos vieram aqui essa noite ouvir o Deus que fala, falar? Diga glória a Deus, por favor. Então vamos abrir o Santo Livro para meditarmos em um texto que será base da aula desta noite para essa escola bíblica. Segunda epístola escrita por Paulo a Timóteo. Timóteo, o filho de Eunice, o neto de Lóide, cujo nome quer dizer honrando a Deus ou honrado por Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo foi um obreiro que Paulo conheceu por ocasião da sua viagem missionária na região de Derbe, de Listra, e passou a ser um obreiro proeminente e muito colaborador do ministério de Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. A epígrafe do texto diz assim: Paulo prevê a sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Assim está escrito no versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Quero me deter no versículo 7 do capítulo 4 da segunda epístola. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quero falar-vos esta noite, já que estamos em um ambiente voltado ao ensino e à meditação da palavra de Deus, quero falar-lhes sobre o seguinte tema: a importância da convicção na vida do obreiro. Vou repetir:
a importância da convicção na vida de um obreiro. Quando analisamos o termo convicção na língua portuguesa, é um termo que denota a uma certeza inabalável daquilo que se foi chamado para fazer. Convicção é aquilo que nos faz firmes, mediante a propósitos, ações, carreiras, que possamos correr enquanto estamos vivos. A convicção é algo importante. Se é importante em qualquer outra instância, também é importante na vida ministerial. O maior tesouro de um obreiro é a convicção do seu chamado. Se ele não tiver essa convicção, com certeza, nos percalços, nas mazelas, nas tempestades que irá enfrentar ao longo da caminhada, não suportará, porque a convicção é o que faz um obreiro ficar em pé mediante as situações adversas do ministério. E cabe dizer que ministério tem sim situações adversas. Se alguém pensa exercer ministério sem enfrentar situações adversas, dificuldades, lágrimas, cavernas, desertos, cruzes, você não estará no lugar certo se você pensa que ministério não terá esse tipo de situações que eu acabo de apresentar. Ministério tem sim dificuldades, lágrimas inevitáveis, problemas que parecem insolúveis, mas ministério também tem graça de Deus, socorro do céu, Deus intervendo e operando milagres para que você continue exercendo a sua chamada. Quando falamos em chamada, precisamos entender nesse preâmbulo introdutório da aula que nós temos pelo menos duas chamadas que nos são primordiais. A primeira é a chamada para a salvação. O mesmo Paulo escreveu a Timóteo que a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 12, disse que não foi por meio de sangue de bodes, de bezerros ou de touros que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim pelo precioso sangue de Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, que foi vertido e efetuou a nós uma eterna redenção. O véu rasgou-se de alto a baixo, e o salmista escreve no Salmo 124, verso 7, que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11, dizendo: porquanto a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a primeira chamada, que podemos chamar de chamada universal, que é para todos, é a chamada para a salvação. E a segunda é a chamada que Deus faz ao indivíduo, que Deus revela a sua vontade para o trabalho, para o ministério, cada um segundo a medida da graça que lhe foi confiada. Deus é o Deus que chama homens e mulheres para exercerem obras específicas. A isso chamamos de ministério. O mesmo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 10 em diante, que ele mesmo, Jesus, deu à igreja uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então o dom ou os dons ministeriais, que são 5, representam a mão de Deus governando a igreja através do santo ministério. E aqueles que são chamados, vocacionados para a obra,
devem entender que, não obstante as lutas e dificuldades do caminho, precisam estar com a convicção firme, com a fogueira da esperança acesa, porque o Deus que chamou, cuida, e o Deus que cuida, cuida bem. O Deus que cuida bem, cuida de todos os detalhes. Alguém precisa ouvir isso aqui pelo Espírito. Deus está cuidando de todos os detalhes. Ele cuida dos detalhes pequenos e cuida dos grandes detalhes. Deus é o Deus que cuida dos detalhes da vida de quem Ele chama. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, mesmo Paulo escrevendo a Timóteo, excelente obra deseja. A palavra episcopado vem de episkopos, que no grego é o mesmo que supervisor. É aquele que é chamado para observar, para colocar as obras em ordem na casa de Deus. Então, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. O escritor aos Hebreus disse no capítulo 5 de sua carta que ninguém toma essa honra para si, a não ser os que foram chamados por Deus, como foi Arão. Então, ministério você pode até querer, mas ministério não é para quem quer. Ministério é para quem Deus chama. No ministério, o convidado não tem preço, mas o oferecido não tem valor. Não adianta forçar a porta, não adianta usar meios escusos, não adianta fazer conluios, porque ministério é para quem Deus chamou. Ministério é para quem Deus capacitou. Se você não tem esse chamado, você pode ajudar aqueles que foram chamados. Mas se você tem o chamado, tenha convicção, e eu vou liberar a palavra porque ela está queimando na alma para sair pela boca. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Você é um chamado por Deus. Você pode, por favor, me ajudar na didática dessa aula? Levante o dedo indicador da mão direita assim. Esse dedo denota o ministério profético. Você pode? Se não te constranger, aponte para alguém e diga assim: tenha convicção do seu chamado. A chamada está de pé, Deus está no controle de todas as coisas, Ele está cuidando de tudo. Tenha convicção do seu chamado. Deus já te deu provas indeléveis que Ele está na sua vida, que Ele te chamou. Pastor, e essa angústia? Vai passar. Pastor, e esse problema? Será resolvido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Essa noite, Deus vai renovar a sua convicção. Deus vai renovar as suas esperanças, porque quem te chamou foi o Senhor. Paulo denota a convicção nas suas últimas palavras. Paulo está no corredor da morte. Ele está na prisão mamertina. Daqui a pouco eu volto a falar sobre ela. Mas a convicção que inunda a sua alma, mesmo mediante a situação de respirar ânsias da morte, não o deixa abalar-se. Pelo contrário, ele ainda vai animar Timóteo, e eu falarei disso no decorrer da mensagem. Quando falamos de Paulo, estamos falando sem dúvida de um dos obreiros mais produtivos dos dias do Novo Testamento. Paulo é um obreiro produtivo da igreja primitiva, por que não dizer um dos mais produtivos. Eu não disse um dos maiores, porque no reino de Deus não tem maior e menor. No reino de Deus tem aqueles que produzem mais e aqueles que não produzem tanto, mas todos estão produzindo. Paulo é alguém que produz muito no reino, é alguém que produz muito para a igreja. Então vejamos e lembrar da sua história, revigorar a fé. Diz-nos a Bíblia que Paulo é oriundo da tribo de Benjamim, puro sangue judaico. O seu sobrenome Tarso indica que ele estava em uma região, em uma cidade chamada Tarso, porque ele é conhecido como Saulo de Tarso. E Tarso ficava na região da Cilícia.
E diz a Bíblia, e a história confirma, que a família de Paulo, que era uma família abastada, enviou o mesmo para estudar em Jerusalém, na escola de Gamaliel. Escola essa que havia sido fundada por Hilel, que era o avô de Gamaliel, que era um dos mestres mais proeminentes daquele tempo. Paulo vai ser formado aos pés de Gamaliel, porque ninguém é formado sem que antes haja um mestre para ensinar-lhe. Ninguém pode ficar em pé para ensinar sem antes sentar para ouvir. E Paulo vai ser formado em todos os ditames da lei judaica aos pés do mestre Gamaliel. Depois de formado, ele volta para a região de Tarso, onde ele ficará ali por um interregno de tempo, e depois ele retorna para Jerusalém, exatamente em um período onde a igreja está sendo perseguida de forma ferrenha e avassaladora. Prova disso é que quando ele chega, um diácono vai ser apedrejado. O interessante é que ele é um diácono, né? Alguém pode dizer, mas um diácono, né? Tem gente que diz assim, irmão, você vai ser um diácono, mas só diácono? Eu não estou falando de qualquer diácono, eu estou falando de Estevão. A Bíblia diz que Estevão, quando pregava, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. E a unção que Estevão carregava começou a incomodar. Eu tenho uma notícia que a princípio pode te assustar, mas não se assuste, porque Deus vai cuidar de você. A unção, ela atrai amigos e inimigos. Tem gente que vão celebrar a unção que você carrega, mas tem gente que vai querer te matar por causa da unção que você carrega. O pregador chamado Estevão começou a incomodar o sistema, começou a incomodar o sinédrio, porque o povo estava habituado a ouvir sacerdotes hipócritas, caídos, que não traziam o céu enquanto pregavam. Mas daqui a pouco um diácono se levanta e quando ele prega, as estruturas se abalam, o rosto dele brilha, e toda vez que ele abre a boca na terra, Deus abre o céu para falar com o povo. Alguns começaram a se incomodar, tanto que armaram situações, forjaram testemunhas, subornando-as, para que ele fosse então apedrejado. E o Saulo, que voltou da Cilícia pela segunda vez, está agora em Jerusalém. E a Bíblia diz que Estevão vai ser apedrejado. Paulo não jogou pedra em Estevão, mas a Bíblia diz que ele cuidou das vestes dos apedrejadores. Estevão deu um grito, rompeu o silêncio e disse em Atos capítulo 7, varões, irmãos israelitas, ouvi-me. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso até morrer, mas primeiro vocês vão ter que me ouvir. Eu posso até morrer, mas vou pregar a última mensagem do meu ministério. E pregou como ninguém, pregou como nunca. Um sermão teológico, um sermão profundo, trazendo toda a história até os seus dias. E de repente vem a primeira pedrada. E quando a pedrada atingiu a sua fonte, logo ele gritou quando o sangue escorreu: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé ao lado do trono. Alguém pode dizer, vai morrer apedrejado, tadinho, mas é melhor morrer vendo o céu aberto do que viver uma vida toda com o céu fechado. Ele vai morrer, mas está vendo o céu aberto. Ele morreu. E o Saulo não aprendeu essa matéria com Gamaliel, pastor Ismael. A matéria do céu aberto não foi ensinada na escola de Gamaliel. Eu tenho certeza que a mente pensante de Saulo segurou essa colocação. Espera aí, céu aberto? Eu não aprendi isso na sala de aula com Gamaliel. Mas lá no trono, o professor dos professores olhando para a terra e dizendo, Saulo, fica tranquilo, daqui a pouquinho, em uma das curvas empoeiradas da estrada de Damasco, eu vou te ensinar a matéria céu aberto. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar. E a Bíblia diz que lá vai Saulo, com a permissão do sinédrio. Em uma das curvas empoeiradas da estrada de Damasco, ele vai ter uma visão. E a visão que ele tem é com o Cristo ressurreto. O céu abriu, Jesus desceu,
Um resplendor de luz, de glória, faz com que Saulo perca a visão e caia. Quando ele cai e levanta, a primeira expressão que ele usa é: Senhor, quem és tu? E Jesus se apresenta de uma forma no mínimo gloriosa: eu sou Jesus a quem tu persegues. Logo ele poderia articular, como bom articulador que era: eu não estou mexendo com o Senhor, eu estou perseguindo os cristãos. Primeira lição que você vai aprender aqui, amigo: mexeu com eles, mexeu comigo. Tocou neles, tocou em mim. Se levantou contra eles, se levantou contra mim. Levanta-te, vai até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e lá te será ordenado o que há de ser feito. Aí Deus vem de novo e revela-se a Ananias. Lembrar desse nome é glorioso, né, pastor Sidney? Ananias. O nome Ananias quer dizer, na sua etimologia, Jeová é gracioso. E sabe o que é interessante? A graça nos constrange, porque a graça faz você ocupar lugares que normalmente você nunca ocuparia. Alguém olha para você e diz: o que você fez para chegar aí? Não fiz nada. É a graça que constrange, a graça que levanta, a graça que capacita. Não, eu vou repetir porque eu estou pregando para obreiros pentecostais, né? Eu acho que é assim. Então a graça capacita, a graça levanta, a graça constrange, a graça contraria a lei da lógica, a graça contraria a lei da normalidade. A graça faz improváveis tornar-se em pessoas proeminentes. O que é isso? É a graça. Você consegue lembrar disso aqui? Isso é poesia da Assembleia de Deus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça que constrange está aqui. A graça que dá língua erudita está aqui. A graça que capacita incapacitados está aqui. Ananias, vai lá à rua chamada Direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem que eu escolhi. Quem é ele, Senhor? Saulo de Tarso. É ele, Senhor? É. Mas e aí? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer por amor ao meu nome. Vai, porque eu já amancei a fera. Ananias vai, ora por ele. Cai-lhes as escamas dos olhos. E eu amo essa expressão. Ele é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo atualmente, do santo ministério, para muitos pode parecer fora de moda, mas é questão de sobrevivência. Para exercer ministério vivo, porque tem muita gente com o nome de que vive, mas está morto. Eu estou falando ministério vivo. Eu não estou falando de cadeira, eu estou falando de credencial, ainda que tudo isso é muito respeitável e respeitoso. Eu estou falando de ministério vivo. Não é ministério que tem nome de que vive, mas está morto. Eu estou falando de gente cheia do Espírito Santo, que tem convicção da sua vocação, do seu chamado. Deus está falando conosco esta noite. Eu quero te encher a tal ponto que não caiba nada em você que não seja a minha presença. Ele é cheio do Espírito Santo. Vou repetir até você reagir. Ele é cheio do Espírito Santo.
Vou falar de novo, ele é cheio do Espírito Santo. O Jesus que encheu Saulo está aqui para te encher também, está aqui para me encher também. Ele é cheio do Espírito Santo. E ele é tão cheio que ele sai dali da casa de Judas e ele já quer testemunhar na sinagoga. Só que ele tem problema de aceitação, porque obviamente, imagine chegar alguém aqui agora que perseguiu a igreja, matou crentes, matou cristãos, e dizer: agora eu sou aqui do ministério de Mauá. Todo mundo vai ficar com dificuldade de saber mesmo, mas será que se converteu mesmo? Será que não está matando mais ninguém? Não está perseguindo mais ninguém? Mas ele está cheio do Espírito Santo. Vai começar um dos maiores ministérios de todos os tempos. Cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto da Arábia. Repita comigo, e se quiser anotar, anote. A importância do anonimato. Diga de novo, a importância do anonimato. Pastor, o que é isso? Nós estamos vivendo uma época onde todo mundo quer mostrar o que faz. E tem uns que mostram até mais do que faz. São peritos em mostrar, mas não em fazer. Porque as pessoas querem ser vistas. Você falar para alguém hoje que ele vai ficar anônimo, parece que para ele é a morte. Por quê? Porque as pessoas querem ser célebres. Mas Deus não nos chamou para ser célebre. E nem famosos. Deus nos chamou para ser fiéis. Fiéis ao ministério e aquilo que Ele entregou para nós. Pastor, mas eu quero aparecer. Qual a melhor hora para aparecer? É quando Deus te apresentar. É quando Deus resolver mostrar a você. E não é você que vai ficar conhecido, é Ele que vai ficar conhecido através de você, porque você é só o instrumento. Aí o Saulo de Tarso, cheio do Espírito Santo, está lá no deserto da Arábia, 3 anos e meio. 17 anos longe de Jerusalém, se fizermos a conta daquilo que ele escreve a carta aos Gálatas. Aí Barnabé vai lembrar dele, né? Porque ninguém é nada sozinho, alguém tem que lembrar de você. Alguém tem que estender a mão. E o interessante é que Barnabé lembrou de Paulo. Vai começar o ministério Barnabé e Paulo. Depois lá na frente Paulo e Barnabé. Mas se não der para ser um Paulo, seja pelo menos um Barnabé para ajudar alguém. Porque tem gente que diz assim: aqui em Mauá não tem não, só lá em Três Lagoas, aonde eu dirijo. Tem gente que diz assim: não, se não for para eu fazer, também não vou indicar ninguém não. Se não for eu para assumir essa função, eu não vou falar que ninguém é bom para fazer isso não, porque senão eu não apareço. Isso é doença, irmão. Se não der para fazer e você conhece alguém que sabe fazer, indica, aponta, fala bem dele, não vai te desmerecer não, porque Barnabé ajudar Paulo não desmerece Barnabé, só enaltece Barnabé, porque não há Paulo sem Barnabé. Estenda a mão para ajudar alguém. Isso é primordial no ministério. Ah, mas eu não sei fazer aquilo, mas conhece quem sabe? Então indica, fala dele. Você não vai perder nada com isso. Aí sabe o que a Bíblia diz? Saulo agora será apresentado para os discípulos. E vai iniciar um dos maiores ministérios de todos os tempos. Paulo funda igrejas, Paulo faz viagens missionárias, e Paulo escreve 13 cartas. A primeira carta que ele escreve é a carta aos Gálatas. Essa carta tem a temática de tratar da salvação pela graça e desobrigar-nos dos ditames da lei judaica. Depois da carta aos Gálatas, ele escreverá 1ª e 2ª Tessalonicenses. Essas duas cartas, ambas tratarão de um tema primordial para a igreja, que é a parousia de Cristo, a volta de Jesus. Irmãos, eu não sei se isso nos alegra ainda, mas Ele vai voltar, Ele prometeu que vai voltar. Nós não podemos sofrer a síndrome dos discípulos. Em Mateus capítulo 17, eles estão no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, e a Bíblia diz que acontece algo
glorioso. Jesus é transfigurado. O termo transfigurar quer dizer mudou-se a figura, né? A figura humana foi suplantada pela figura divina. Está vestido de roupa branca agora, da cabeça, do pescoço até os pés. De um lado aparece Moisés, do outro lado aparece Elias. A visão é cristocêntrica, porque em Jesus se cumpre a lei representada por Moisés e se cumpre os profetas representados por Elias. Aí Pedro, Tiago e João estão por ali. Pedro, mais afoito, toma a palavra e diz: mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Mas quando Pedro acabou de falar, diz a Bíblia que veio uma nuvem e o ocultou. Eu vou chamar essa nuvem de nuvem do arrebatamento, porque por mais que aqui seja bom, o céu vai ser melhor. Não é hora de fazermos tendas, não, é hora de começarmos a desarmar as tendas. Jesus vai voltar, Maranata, a igreja está aguardando o seu retorno. Ora vem, Senhor Jesus. 1 e 2 Tessalonicenses trata disso, a parousia de Cristo. E o texto que eu mais gosto da carta aos Tessalonicenses é 1 Tessalonicenses 4,16, que diz assim: e o mesmo Senhor descerá do céu. Nós não esperamos outro, esperamos o mesmo. Então lá vai: o mesmo que foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, o mesmo que nasceu e foi colocado na manjedoura, o mesmo que recebeu a visita dos magos, o mesmo que com 12 anos está no meio dos doutores da lei, o mesmo que com 30 anos é batizado nas águas por João Batista. O céu abre, Deus fala e o Espírito desce. O mesmo que vence o diabo no deserto depois de 40 dias de jejum, o mesmo que opera 35 milagres, 23 curas, 9 milagres mostrando o seu poder sobre a natureza e 3 ressurreições, o mesmo que carregou a cruz, o mesmo que morreu, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que foi assunto ao céu e o mesmo que prometeu voltar, Ele vai voltar. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Só quem está esperando canta. Breve, viverei. Só quem está esperando canta. Levanto como me vai a sebe andarabás. Nós somos crentes para ir para o céu, senhores. Tudo que vier de mais além disso é graça. Mas eu aprendi com os senhores lá na rua Flórida, que nós somos crentes para ir para o céu. Os crentes precisam voltar a pensar no céu. Tem obreiro que você pergunta para ele: irmão, você é o quê? Sou evangelista, presbítero, pastor. Muito legal. Agora a pergunta é salvo? Está esperando Jesus para ir para o céu? Quantos estão aguardando Jesus aqui para ir para o céu? Essa é a nossa maior esperança. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui esta noite. Tem mais alguém sentindo a presença de Deus aqui, pensando no céu? Quantos podem levantar a mão e por 30 segundos adorar ao Senhor, pensando no céu? Libera esse grito de glória a Deus, esse grito de aleluia.
Você é um obreiro que fala línguas estranhas. Adore a Deus. Tem azeite na lamparina. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ora vem, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Jesus. 1 e 2 Tessalonicenses, a carta que trata da parousia, a volta de Jesus. 1 e 2 Coríntios, as cartas doutrinárias para aquela igreja tão carismática, mas ao mesmo tempo tão problemática. Depois a carta aos Romanos, a princesa das cartas, o maior tratado teológico do Novo Testamento é a carta aos Romanos. Paulo agora será preso em Cesareia Marítima e depois de ficar encarcerado por 2 anos, será enviado pela primeira vez para o seu encarceramento em Roma, aonde ele escreverá, senhores e senhoras, as 4 primeiras epístolas do primeiro encarceramento em Roma: Efésios, Filipenses, Colossenses e também a carta escrita a Filemon. Essas 4 cartas escritas no primeiro encarceramento em Roma. Depois ele será solto e será o momento que ele escreverá as epístolas pastorais, 1 Timóteo e também a carta a Tito. E ele será preso agora pela segunda vez em Roma, mas a prisão é distinta, porque a primeira prisão era um cárcere domiciliar, aonde ele poderia receber visitas, e aonde ele também evangelizou toda a guarda pretoriana. É onde ele escreve Filemon, Efésios, Colossenses e Filipenses. Depois de escrever as pastorais, 1 Timóteo e também 1 Tito, ou a carta a Tito, agora ele será preso pela segunda vez em Roma. E esse segundo encarceramento é diferente do primeiro, porque o primeiro encarceramento, o motivo é religioso. O segundo encarceramento, o motivo é criminal. Ele está sendo acusado pelo imperador de ser o chefe dos incendiários em Roma. Lembremos-nos, senhores e senhoras, que Roma foi queimada quase 70% do seu território, começando em Pompeia. No dia 17 de julho do ano 64 da era cristã, Roma está incendiada. E diz a história que agora o imperador manda prender Paulo, acusando o mesmo de ser o chefe dos incendiários. A acusação é falsa, mas os amigos desaparecem. Quer ver quem é seu amigo de verdade? Enfrente problemas, enfrente dificuldades, porque dia de sol a praia enche. Agora eu quero ver ficar no dia de tempestade, no dia que a situação é adversa. Até Timóteo quer abandonar Paulo, porque na primeira epístola Paulo diz para ele: ó Timóteo, não se envergonhe de mim, Timóteo, eu sou inocente. Você sabe quem eu sou, Timóteo. Desperta o dom que há em ti. Não deixe essa pressão apagar a sua chamada e a sua convicção. O verbo despertar aqui no original grego do texto é abana, assopra. Não deixa a brasa apagar, não deixa o fogo apagar. Por mais que eu tenha sido acusado daquilo que eu não fiz, se mantenha firme. Agora Timóteo recebe esta carta que vai externar a convicção desse apóstolo, porque agora, senhores e senhoras, e eu parto para a conclusão, ele está preso na prisão mamertina. A prisão mamertina, ninguém sai de lá vivo.
E quem fica preso nela, ou morre de tuberculose, ou morre de lepra. Por quê? Por causa da umidade daquele lugar, abaixo do nível da rua, um lugar fétido, escuro, sem calor. Mas Paulo, preso na prisão mamertina, que leva esse nome, em homenagem ao deus Marte. O deus Marte era um deus do panteão romano, é o deus da guerra, é o deus da força. Quem está preso na prisão mamertina, não sai de lá, ou vai morrer lá, ou vai para o martírio. É o caso de Paulo. Ele está preso, mas mesmo preso, ele mantém a convicção. Ele está tão convicto, que ele diz assim para Timóteo, e eu parto para o encerramento: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Sabe o que ele está dizendo? Não é o império que está me matando, é Deus que está me oferecendo como oferta, é Deus que está me recebendo como oferta. Quando ele diz eu estou sendo derramado como libação, é como o azeite derramado no sacrifício que exala bom cheiro. Eu não estou morrendo, eu só estou acabando a minha história aqui para ser recebido no céu. O que é isso, senhores, se não for convicção? Ele diz: eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, mas não tem problema, e aqui é glorioso: combati o bom combate, acabei a carreira. Ninguém pôs um ponto final na minha carreira. O imperador está pensando que é ele que põe um ponto final na minha carreira. Não, eu estou morrendo porque acabou. Toda a minha história foi cumprida. Sabe o que Deus está falando com alguém aqui? Libere esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Sabe por quê? Ninguém interrompe a sua história antes do tempo. Ninguém. Combati o bom combate, acabei a carreira. Quem acabou a carreira fui eu. Não é o imperador que está me matando, sou eu que acabei a carreira. E guardei a fé. O que é isso senão convicção, senhores e senhoras? No corredor da morte ele está dizendo: terminei a minha carreira, guardei a minha fé. E agora ele chega no ápice da confiança. Ele diz assim, ó: desde agora. Não é depois que ele vai preparar, já está preparado. Vou repetir só para você pegar e reagir. A coroa ele não vai preparar amanhã, já está preparado desde quando eu comecei, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou liberar uma palavra para os trabalhadores do Evangelho se alegrarem. O seu trabalho tem recompensa. Parece que uns 2, 3 reagiram. Vou repetir de novo: o seu trabalho tem recompensa. Aqui na terra tem recompensa, e lá no céu tem coroa. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Coroa aqui tem 2 interpretações no grego. É interessante isso. A primeira coroa que pode ser citada, que não é o caso da coroa que Paulo está citando, é a coroa real, chamada de diadema. Essa coroa era usada pelos reis. Mas tinha também uma outra coroa que era a Estéfanos. A coroa Estéfanos é a coroa dada por aqueles que militavam nas modalidades esportivas, que quando terminava, recebia a coroa Estéfanos. Todo mundo sentado na arquibancada, e lá vai aquele que ganhou na modalidade, o vencedor, e recebia do juiz a coroa Estéfanos. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não vou receber coroa diadema, não é coroa real. Eu vou receber coroa de trabalhador, daquele que venceu, daquele que triunfou. E quando eu chegar lá, todos vão ver o justo juiz me entregar a coroa dos vencedores. O que é isso? É convicção. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, não é um juiz aqui de baixo que pode ser fraudado, não, é o justo juiz que sabe cada coisa que eu fiz na sua obra, cada obra feita, cada trabalho realizado. Ele vai chegar e vai colocar a coroa na minha cabeça, e eu serei recompensado por toda a obra. Mas ele não dará coroa só para mim, não. Ele também dará coroa para todos quantos amarem a sua vinda.
Eu vou repetir porque eu acho que tem alguém aqui que ama também a vinda de Jesus, não é? Para todos quantos amarem a sua vinda, receba renovo nas tuas emoções, receba renovo nas suas convicções. Eu preciso dizer isso pelo Espírito: não pare, não desista. Deus renova as tuas emoções esta noite. Deus renova as suas convicções esta noite. Seja renovado em Deus. Seja avivado pelo Deus do seu chamado. Pastor, está difícil, mas vai passar. Eu estou dizendo pelo Espírito uma palavra rema. Oreando rebastu recomia narabash. Vai passar. Não desista. Com temor e tremor, eu tenho 2 minutos para encerrar. Satanás não vai assinar o atestado de óbito do seu ministério. Você não vai ser alguém frustrado, não vai ser. Há um chamado que foi feito e permanece vivo durante os anos. Deus está falando contigo e eu vou entregar esta palavra e sentar-me-ei. Assim diz o Senhor: você responderá ao inimigo que Miqueias respondeu: não te alegres ao meu respeito, ó inimigo meu. Ainda que eu esteja caído, Deus vai me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Alguém está sendo visitado por Deus aqui esta noite. Eu estou trêmulo para dizer o que direi aqui, mas preciso dizer. Satanás não vai mais tocar nas tuas emoções. Você está sendo atacado cruelmente, violentamente nas emoções. O espírito da profecia toma minha boca para dizer a você: Satanás chegou até te sugestionar que nada mais tem valor, que a sua vida não tem valor. Eu vou liberar a palavra, reage como você quiser. Perdeu de novo Satanás. Ele não vai morrer, ele vai viver. Ele vai viver toda a história que Deus escreveu para a vida dele. Receba a alegria do seu chamado, o toque do Santo Espírito no seu chamado. Volte a adorar a Deus como antes. O Senhor está alegrando a sua alma, alegrando o seu espírito. Não acabou. Lembre-se do que eu tenho te dito ao longo dos anos. Vou lhe tirar da sua zona de conforto. Vou lhe tirar da sua zona de comodidade. Você diz: está bom do jeito que está, mas Deus está dizendo: eu vou chacoalhar as estruturas do seu chamado, porque eu tenho algo novo para fazer. Eu vou repetir até você reagir: eu tenho algo novo para fazer, eu tenho algo extraordinário para fazer. Por isso eu estou renovando as tuas convicções. Alguém está sendo tocado por Deus esta noite. Alguém está sendo renovado de dentro para fora esta noite. Você vai voltar a pregar como já pregou um dia. Você vai voltar a ensinar como já ensinou um dia. Pastor Clarismundo, eu sinto pelo Espírito de dizer isso ao terminar o sermão. Ferramentas estão voltando para o lugar esta noite. O machado vai voltar a cortar. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Posso fazer uma oração, pastor? Com a permissão do pastor da igreja, se coloque de pé, por favor. Maravilha.
Aleluia. Aleluia. Eu preciso orar por alguém aqui esta noite. Devo dizer-lhes que estava relutando para esse convite, mas o Espírito Santo falou comigo. Você não pode sair esta noite da mesma forma que você entrou. Pastor, eu estou enfrentando uma guerra. Eu preciso ter as minhas convicções renovadas. Seja você quem for, o céu te chama para o renovo esta noite. Não adianta fugir mais dessa situação. Deus sabe o que você está enfrentando. Não se prenda, quem sabe, a um protocolo do que alguém pode pensar. Você precisa receber esta oração. E eu vou falar só uma vez. Se Deus tocou no seu coração e hoje você acredita que as suas convicções precisam ser renovadas, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu preciso orar por você. Deus sabe com quem falou e isso é muito sério. Se eu fosse você, eu não perdia tempo. Pastor, mas eu sou pastor, eu sou obreiro, mas você é crente. Então Deus falou com você. Você sabe que Deus falou com você esta noite. Venha rápido, por favor. Deus vai renovar as suas convicções. Deus vai renovar o seu chamado esta noite. Tem pessoas aqui que estão vivendo momentos adversos, mas o céu está falando com você de novo. Eu estou insistindo porque o Espírito está ministrando na minha alma. Você está dizendo na sua alma: tá bom do jeito que tá. Outros fazem. Deus está falando com você: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu vou lhe aguardar por mais alguns instantes, porque eu aprendi a conhecer a voz do Espírito Santo nesses anos servindo no ministério. Deus está colocando um basta hoje. Essa ferida não vai mais doer, vai ficar só a cicatriz. Tem gente sendo abraçada pelo Espírito de uma forma muito gloriosa. Deus está renovando você. Se derrame, porque é algo novo de Deus sendo ministrado na tua alma. Eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu te marco com o renovo esta noite. Oh, Espírito da verdade, que coisa linda. Tem gente recebendo dons do Espírito Santo aqui esta noite. A ferramenta está voltando para o lugar. Fogo no pé, fogo na alma, fogo na boca. Deixa Deus te encher de novo. Deixa Deus te renovar de novo. Oh, aonde houver um obreiro batizado com o Espírito Santo, comece a adorar a Deus em outras línguas agora. Seja renovado agora. Oh, aleluia.
essas lágrimas quentes dos olhos. Meu Deus, que coisa linda. Perdeu de novo Satanás. Ó ele adorando, ó ela adorando, ó a depressão indo embora, olha a angústia indo embora. Recebe de Deus, recebe de Deus. 70 anos de poder e glória em Mauá, e a fogueira não vai apagar. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amado Jesus, te rendo glórias e louvores. Lobiondoroias, chocomontria, comonti, que me face alabaste. Obrigado por tua presença nesta casa. Continua abençoando teu filho, pastor Clarismundo, irmã Vilma, todo o ministério em Mauá. Que venham mais 70 anos de poder, de glória e da tua presença. Renova as convicções do teu povo, renova o chamado ministerial. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Se você puder, cumprimente pelo menos 3 pessoas, uma de cada vez, e diga assim: ó, Ele está renovando a sua convicção esta noite. Pelo menos 3, diga: Ele está renovando a sua convicção esta noite. Obrigado, pastor Clarismundo.